Fala pessoal, boa tarde, começando aqui mais uma aulinha de português, tá certo? Vocês vão perceber que a aula vai ser um pouco diferente, que eu vou ter que fazer aula em pedacinhos, porque eu queria fazer algumas coisas e não deu certo com os equipamentos que eu tenho. Primeiro, vocês estão vendo o que tá aqui a avaliação, a gente não já fez? Já, nós vamos fazer a correção, tá bom galera? Correção rapidinha, só que antes da correção, da avaliação, eu vou mandar um desafio pra vocês lá no grupo, que é o quê? Um joguinho pra vocês tentarem jogar e se divertir e tentar me vencer, ser mais rápido que eu. Vocês vão ver lá no joguinho que eu demorei muito. Por que eu não vou mandar nesse mesmo vídeo? Porque eu não consegui gravar tudo num vídeo só. Então eu tive que fazer um videozinho separado. O vídeo do joguinho é rapidinho, vocês vão ter o link lá, é só clicar e jogar. E quem me vencer ganha um passe livre, tá certo? Vai ser muito fácil me vencer, porque eu fui muito ruim, que eu não sei jogar pelo celular, só sei jogar pelo computador. Então, boa sorte e primeira coisa é jogar o joguinho. Você pode até pausar esse vídeo, ir lá fazer o jogo, tirar o print, me mandar e depois volta pra cá. Se você já quer continuar, pode continuar também, que nós vamos começar pela correção da avaliação. Olha só, rapidão, tá certo? Como sempre, temos que fazer aqui, ó, nome completo eu não vou colocar, porque eu vou estar marcando aqui só por marcar, tá? Aí avisando, pessoal, a avaliação de português, como eu tô fazendo a correção, se alguém não fez ainda, não vai mais poder fazer, tá certo? Eu vou lá no formulário e vou clicar em fechar respostas. Não vou mais receber resposta. Por isso, tá bom? Se alguém não fez ainda, eu vou até colocar o aviso lá no grupo, que faça logo, porque eu vou fechar e depois que esse vídeo sair, ninguém mais vai poder fazer a avaliação se não tiver feito. Vamos lá. Primeira questão, sentido real e figurado. Marque a alternativa em que a frase está em sentido figurado. Sentido figurado é o quê? É quando uma palavra não representa exatamente o que ela quer dizer. Tipo, Maria quebrou o óculos. O que isso quer dizer? Que a Maria quebrou o óculos. Quebrou o óculos. Ó, não tem nada diferente. Então, essa está em sentido real. Isabela tem um anel de ouro. Ó, quer dizer que a Isabela tem um anel, né? Uma joia feita de ouro. É exatamente o que está dizendo. Então, não pode marcar. Miguel foi um cavalo com a atendente. Quer dizer o quê? Que o Miguel foi muito rude, né? Foi muito grosseiro com a atendente. Ele não foi um cavalo, ele não estava assim, ele virou um cavalo. Não, a pessoa não vira cavalo. Ou seja, essa está sendo em sentido figurado. E a outra, ó. João usa muitas joias. Joias é coisa que a pessoa pendura. Então, ó, que a pessoa usa. A, B e a D são sentido real, porque é exatamente o que a frase diz. Mas a C... Miguel foi um cavalo, não é verdadeiro. Quer dizer, não é que ela é mentira, mas é que a palavra cavalo está sendo usada em outro sentido. Não no sentido de um animal, mas no sentido de ser muito ignorante. Então, resposta é letra C. Vamos para 2. Tonicidade. Tinha marcado as páginas, ó galera. Marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira, caderno é oxítona. Falso. Caderno. Caderno é paroxítona, porque a sílaba forte é o der. Celular é proparoxítona? Falso. Celular. Ó, a sílaba forte é o lá. Celular. Lar. O lar é que tem força. Então, caderno é... celular é oxítona. Tem duas falsas, ó. Falsa, falsa. Escola é paroxítona? Verdadeiro. Escola. Ó, e có. A sílaba forte é o có. E professor. Professor é oxítona? Professor é oxítona. Professor, porque a sílaba forte é a última. Então, FFVV. Resposta certa, a D. Próxima. É rapidinho, viu, gente? Só para tirar mais dúvidas, ó. Leia as seguintes palavras para responder corretamente a questão. As palavras são união, perdão, atração, ilusão e verão. A. Todos são masculinos porque terminam com O. Falso. Tem aí, ó, união, que é feminino. Atração, que é feminino. Ilusão, que é feminino. Ou seja, falar que a palavra é masculino porque termina com O, isso é falso. B. Todos são femininos porque usam o artigo a. Falso, porque ó, a união usa o a. O perdão já usa o o. A atração usa o a. A ilusão, o verão. Ou seja, nem todos usam a. Falso. Tem 3 femininos e 2 masculinos. Vamos ver, ó. União, atração e ilusão é feminino. Perdão, verão é masculino. Ou seja, tem 3 femininos e 2 masculinos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, ó, tem 3 femininos. Atração e ilusão. Essa é a certa. Porque a outra é o contrário. Ó. Tem 2 femininos e 3 masculinos. Falso. Tem 3 femininos e 2 masculinos. O feminino é união, atração e ilusão. E os masculinos é verão e perdão. 4.
Complete a frase com os artigos. Gente, essa aqui tinha vários que poderia ser correto, mas tem que ser só com os artigos, ó. Com os artigos fica assim. O morcego é um animal mamífero e tem as asas formadas pela própria pele. Ele tem os dedos longos que sustentam as asas. Ou seja, o morcego é um animal que tem as asas formadas... Ele tem os dedos... Pronto, a resposta certa é a A. Não dá para ser a B, porque a B tem a palavra seus e suas, que não são artigos. Não pode ser a C, porque a C tem a palavra duas, que não é artigo. E não pode ser a O, porque a O tem a palavra... Não pode ser a D, porque a D tem as palavras duas e seus, que não são artigos. Próxima. Adjetivo e locução adjetiva. Leia a frase correta. A Mônica é dentuça, mas também é forte, corajosa e admirada. Ou seja, nós temos aqui o artigo a, temos o substantivo Mônica, a Mônica, e temos as características, que é dentuça, forte, corajosa e admirada. Ou seja, pessoal, quais são a correta? O substantivo é dentuça? Não, dentuça é característica. O artigo é mas? Não, o artigo é a. As características são amônica? Não, amônica é artigo e substantivo. As características são dentuça, forte, corajosa e admirada? Sim, essas são as características. É o que falam dela, é como ela é. Como é a Mônica? Ela é forte, ela é dentuça, ela é corajosa, ela é admirada. 6. Adjetivos são características que indicam... adjetivos são palavras que indicam características. Então marque a alternativa em que todas as palavras são adjetivos. Vamos lá. Todas têm que ser características. Coração é característica? Não. Coração é um substantivo. Então assim já está errada. B. Corajoso é característica? É. A pessoa é corajosa. Azul é característica? Sim. Porque o lápis é azul. Isso é uma característica. Anzol é característica? Não. Anzol é uma coisa, um substantivo. Então a B não pode ser. C. Branco é uma característica? Sim. Posso falar. O papel é branco. É uma característica. Alto é característica? Sim. Tipo, o menino é alto. Característica. Bonita é característica também. A menina é bonita. Ó, só aqui tem todas as características. E na D não pode ser porque tem a palavra estante. Ele é estante. Isso não é característica. E avião. Tá? 7. Leia o texto abaixo para responder à questão. E tem aqui o texto piada de sogra. O guarda manda o sujeito parar o carro. Seus documentos, por favor. O senhor estava a 130 km por hora e a velocidade máxima permitida nessa estrada é 100. Não, seu guarda, eu estava a 100 km por hora, com certeza. A sogra corrige. Ah, Chico, isso não é verdade. Você estava a 130 km por hora ou mais. O sujeito olha para a sogra com o rosto fervendo. E a sua lanterna direita não está funcionando. Minha lanterna? Eu nem sabia disso, deve ter pifado na estrada. A sogra insiste. Ô Chico, que mentira. Você vem falando há semanas que precisa consertar a lanterna. O sujeito está fulo e faz sinal para a sogra ficar quieta. E o senhor está sem cinto de segurança. Mas eu estava com ele, eu só tirei para pegar os documentos. Ah, Chico, deixa disso. Você nunca usa o cinto. O sujeito não se contém e grita para a sogra. Ah, cala essa boca. O guarda se inclina e pergunta à senhora. Ele sempre grita assim com a senhora? Ela responde. Não, seu guarda, só quando ele bebe. No texto, há humor no seguinte trecho. Qual é o trecho que tem humor? O guarda manda o sujeito parar o carro? Não, isso não tem humor. Isso é normal. O guarda manda mesmo. B. Não, seu guarda, eu estava a 100 km com certeza. Aqui também não tem humor, né? E C. O senhor está sem cinto de segurança? Também não tem humor. É uma fala normal. Não, seu guarda, só quando ele bebe. O humor tá aqui, porque indica que a sogra não para de entregar o cara, né? Não para em nenhum momento. Então, resposta D. 8. As pessoas vão poder voar com mochila a jato no futuro? Aí pergunta, talvez sim. Na verdade, já existem mochilas a jato que são usadas por astronautas para se locomoverem no espaço. Por enquanto, elas não estão disponíveis para todo mundo porque são caríssimas. Mas, em 1984, na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Los Angeles, um homem voou sobre o estádio usando uma mochila dessas. E no carnaval de 2010, durante o desfile da Grande Rio, um dublê americano treinado pela NASA passeou sobre o sambódromo com a ajuda da mesma máquina. Olha aí, galera. Um trechinho aí de um
um texto sobre mochilas a jato, que por enquanto ainda não tem, mas ó, já tá quase chegando. Pergunta, no trecho por enquanto, a expressão indicada dá ideia de quê? De causa. Não está causando nada. De tempo. Sim, está dizendo que por enquanto, ou seja, na nossa época, no nosso tempo ainda não tem, mas que no futuro vai ter. Então a resposta é tempo. Está dando ideia de modo não e de lugar também não. Ó, por enquanto não é lugar. 9. Marque a alternativa em que a palavra destacada tem ideia de lugar. Agora é lugar, vamos lá. Ó. Ontem eu encontrei R$5. Ontem é lugar? Não, ontem é tempo. Na minha rua mora uma senhora muito legal. Na minha rua é lugar? É lugar, porque é rua, é onde a pessoa mora. Ó, né? Rua indica um lugar, então é essa. Ó. Quando eu era criança, isso é lugar? Não, isso é tempo. E vou estudar muito para ser advogado. Para é lugar? Não, para é uma... Como é que é o nome aqui? Pronto, é uma causa, é uma finalidade. A pessoa quer estudar para poder ser no futuro. Então a única certa é a B. E aqui na 10, mais uma de traços de humor. Olha só, o roubo. O homem foi se confessar. Pare, eu roubei uma corda. Filho, isso não é um pecado muito grave. Mas pare, tinha uma vaquinha amarrada na corda. Ou seja, ele não roubou a corda, né? Ele roubou a vaquinha. Aí qual é a graça? O homem foi se confessar? Não. Padre, eu roubei uma corda. Também não. Isso não é pecado muito grave, não. Mas padre, tinha uma vaquinha. Só na hora que ele fala, tinha uma vaquinha, a gente... Ah, olha. Então ele não tá roubando só uma corda, né? Tá roubando a vaquinha. Pronto? Gente, essa foi a correção da avaliação, tá certo? Que eu tinha que fazer, porque já passou. E lembrando, a partir de agora, soltei esse vídeo, a avaliação não pode mais ser recebida. Se alguém não fez, eu vou entrar em contato depois para passar alguma recuperação, tá bom? E falando em recuperação, eu também vou falar depois com cada um no privado como é que foi a questão das notas e está precisando fazer alguma recuperação, tá? Não se preocupe com isso, que eu só vou passar a recuperação para quem estiver precisando fazer. Quem não estiver precisando, não vai precisar se preocupar. Depois eu falo no privado com cada um. E, gente, além da correção da avaliação, além do joguinho valendo ponto, nós temos atividades. 2 atividades. A primeira, vou até secar aqui, é sobre concordância nominal no livro didático. Página, eu não estou achando aqui a página, mas eu vou mandá-la no grupo. É logo após a última atividade que a gente fez, tá bom? E o que é concordância nominal, pessoal? O que é concordância? É quando as palavras têm que estar de acordo umas com as outras. Vejam só, olha só a explicação. Vimos que os artigos, os adjetivos e as locuções adjetivas acompanham o substantivo e concordam com ele em gênero e número. Veja o que acontece, ó. Tem a frase: um alfinete gigantesco. Veja aqui, ó. Um é masculino no singular, alfinete é masculino no singular e gigantesco é masculino no singular. Se eu trocasse para uns alfinetes gigantescos, todos estão, ó, masculino e no plural. Eu não posso falar uns alfinetes gigantesco. Não, ou um alfinete gigantescos. Ou um alfinetes gigantesco. Não dá, né? Todos têm que estar de acordo. Olha só, aqui é outra. Ó. Uma coisa pontuda. Feminino singular. Tudo tá no feminino e no singular. No outro, ó. Umas coisas pontudas. Mudou. Todas estão no feminino e plural. Eu não posso falar uma coisas pontuda ou umas coisas pontudas. Horrível, né? Não dá certo. Ó. Então, o que é concordância nominal? É o artigo, o adjetivo e a locução adjetiva concordam em gênero e número com o substantivo. Ou seja, tem que concordar com o substantivo. Não pode estar em desacordo. E agora, galera, nas atividades, eu vou sempre deixar uma respondida para ajudar. Ó. Tipo, ó, 1. Leia o trecho e complete o esquema usando as palavras do próprio fragmento. E o fragmento é uma lanterna externa de televisão. Para colocar o artigo, o substantivo, um adjetivo e a locução. Ó. Qual é o artigo? Uma. Tá aqui, ó. Artigo, uma. Substantivo, antena. Eu falei lanterna, né? Desculpa, antena. Uma antena. Adjetivo, externa. E locução, de televisão. Lembra? Locução é quando tem mais de 2 palavras. O adjetivo só é uma, ó, externa. E locução adjetiva são 2, de televisão. Tá bom? Passando para a questão 2, ó. Bem parecidinha. Imagine que o comprador estivesse descrevendo mais de um objeto ao vendedor.
Escreva as falas do vendedor colocando no plural o que estiver destacado e fazendo as concordâncias. Olha só, eu deixei a A e vocês vão responder a B. Olha A. O senhor quer uma antena externa de televisão. Aí nós temos que pegar essa palavra uma antena e colocar em plural, ficar umas antenas. Mas você não pode fazer só assim, ó. O senhor quer umas antenas externas de televisão. Não, tem que fazer a concordância, tem que ajeitar o restante. Como é que fica? O senhor quer umas antenas externas de televisão. Viu? A palavra externas mudou também. Mesmo não estando marcado, ela também mudou. Então tem que fazer isso aqui na B, ó. Certo, esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança. Todas as palavras que estão em negrito, vocês vão passar para o plural, tá bom? Mas vão ter que fazer a mudança na frase. Na 3. Gente, eu vou fazer mais rápido que aqui tá ficando tarde, ó. Tá ficando muito grande esse vídeo. Reescreva as frases fazendo a concordância adequada às alterações propostas. Na A. Ouvi uma conversa muito confusa no metrô. Aí tem uma conversa, tem que alterar. Fica assim, ó. Ouvi umas conversas muito confusas no metrô. Pronto, alterei. Vocês vão fazer isso na B, na C e na D. Na 4. Observe as palavras da atividade anterior, ou seja, não pode pular. Tem que responder a 3 todinha para poder fazer a 4. Depois, copie na A, um adjetivo que não variou. O adjetivo que não variou eu já deixei aqui, é simples, só não vou dizer onde é que ele tá. Mas você já tem o simples não varia, ele não muda. Aí você vai ter que copiar na B as locuções adjetivas que não variaram. O que é isso? Que quando vocês escreveram as frases, tem umas palavras que mudaram, né? E tem outras que não. Tipo aqui na A, veja. A palavra conversas e confusas mudou. Mas a palavra muito, ó, não mudou. Ela era muito lá em cima e muito embaixo. Aí vocês vão procurar mais palavras como essas, que não mudaram quando virou plural. Na 5, vocês vão criar frases, olha só. Vocês vão pegar esse monte de palavras aí e vão procurar frases. Tipo, ó, a que tá marcada. O dicionário bilíngue. É uma frase. Aí vocês vão tentar formar outras. Na questão aqui tá pedindo pra pintar. Mas vocês não precisam pintar. É só escrever as frases no caderno. Tipo, ó, tem aqui a palavra régua. Qual é um artigo que combina com a palavra régua? Por exemplo, ó, tá pra falar. Uma régua. Aí uma régua o quê? Uma régua de madeira, uma régua ilustrados, não dá certo. Uma régua, né? Uma régua, só dá certo de uma régua macia, por exemplo. Tentem juntar artigo, substantivo e adjetivo ou locuções para formar frases, tá bom, pessoal? Não tem um número total de frases, vocês podem criar, eu quero que vocês tentem pelo menos 3 ou 4 aí, tá? Com essas palavras do 4. E na B, o que você observou para organizar a lista? Você tem que observar o gênero, o número e o sentido das palavras. Como eu falei, não dá para fazer uma régua ilustrados. Ilustrados não combina com a palavra régua. E vocês não podem mudar as palavras. Tem que usar só as palavras que estão ali. Certo? Ó. Questão 6. Para caracterizar, ou seja, descrever o que queria comprar, o comprador utilizou adjetivos e locuções adjetivas. Pontudo, inteiriço, de metal. Escreva 3 adjetivos ou locuções adjetivas que possam caracterizar. Aí vocês vão criar, ó, tipo, tempestade. O que eu posso colocar em tempestade? Que é violenta, perigosa, terrível, arrasadora, assustadora, de gelo, de vento, de areia. Ou seja, coloquem características para frio. Como é que é o frio? Você coloca. Um leão. O que você pode dizer sobre o leão? Flores. Lembrando, só vale adjetivos e locuções adjetivas, tá? Na 7... escreva locuções adjetivas correspondentes. Isso é muito fácil. Tipo, tinha aqui, ó. Guarda florestal. O que é florestal? É de floresta. Ou da floresta. Um guarda florestal é um guarda da floresta. E na 7. Clima primaveril é um clima de quê? Muito facinho. Temos aqui também, galera, a 8 e a 9. Ou se eu não me engano, não, é só a 8 e a 9, que são sobre os quadrinhos aqui dessa historinha do Menino Maluquinho. Eu não vou fazer leitura, que está quase dando 20 minutos, aí tá muito grande esse vídeo. Aí vocês leem mesmo e tentem responder. E além da atividade do livro, tem essa atividade aqui, pessoal. É um texto que eu vou mandar, e esse texto tá cheio de erros de conclusão. Desculpa, cheios de erro de concordância. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão descobrir onde tá esses erros e escrever no caderno. Você não tem que escrever o texto todo. Pode só escrever assim, tipo, ó.
Um exemplo, a louco vinha de pijama. A louco, você vai dizer, a palavra a louco tá errada, porque não é a louco, é o louco. Pronto, você pode fazer só assim, ou se você quiser, você pode mesmo escrever o texto todo, mas em vez de copiar errado, copiar certo, tá bom? Ajeitar as palavras enquanto copia. Ou você pode escrever o texto todo, ou você pode só escrever com as palavras erradas e explicar na frente. A decisão é com vocês. Pessoal, desculpa o vídeo longo, como é muita coisa pra gente falar, tem que ficar meio longo, senão ia ficar muito mal explicado. Obrigado por terem assistido e nos vemos daqui a pouco com a aula de História.